Vamos receber a pastora com grande alegria? Vamos? Glória a Deus. Glória a Deus. Estenda as mãos para cá. Senhor, nós queremos abençoar a tua filha. Pai, fale através dela. Não o que eu quero ouvir, que a tua igreja quer ouvir, não o que nossos irmãos na internet querem ouvir, aleluia, mas aquilo que precisamos ouvir. Esse púlpito é seu, a tua serva, e a palavra é sua. Tens a primazia neste lugar. Nós a abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez. Graça e paz para todos. Vamos estar abrindo nossas Bíblias em Marcos capítulo 4, verso 26 ao 29. Aleluia. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Amém. Até aqui. Podem sentar. Essa palavra, essa parábola, quem vem contando é Jesus. E ele vem de uma sequência, né, de parábolas. E no início desse capítulo fala primeiro da parábola do semeador, que é diferente dessa que é a parábola da semente. E quando ele fala antes no verso 1, que ele começa a parábola do semeador, ele fala da semente que é jogada no solo. Se você tem um coração pronto para receber a palavra, ela frutifica. Se cai em rochas, já é mais difícil. Então é uma parábola que fala a respeito do nosso coração, um coração receptivo à palavra de Deus. Nessa que nós estamos falando agora, a parábola da semente é diferente. É uma parábola que ela enfatiza a soberania do Senhor. Aqui é diferente o processo. Quando Jesus vem falando, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. E o que fala dessa parábola? Ela fala justamente do crescimento de uma semente, que começa jogada no solo, ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai produzir grãos e nasce uma espiga, né? Uma espiga cheia de grãos. Só que aqui eu achei muito interessante que fala noite e dia, estando ele dormindo ou acordado. Essa parábola ela fala do semeador, e aí o semeador somos nós, levando a palavra, falando da palavra de Deus. Ela fala da semente, que simboliza a palavra de Deus e a fé que no reino de Deus, e fala dormindo ou acordado, que eu achei muito interessante isso aqui quando a gente lê, né? Dormindo ou acordado, ela cresce. Só que eu fui ver o que era isso. Dormindo ou acordado, a semente vai crescendo. A gente não sabe como cresce. O agricultor, ele não sabe como cresce uma semente. A gente não sabe, a gente tem a noção. O agricultor, ele faz a análise, ele estuda, aprende, né? Mas a gente não vê o poder de Deus, né, sobre uma semente. E é igual quando gera um bebê. Quando gera o bebê, a gente não vê o crescimento dele. Deus dá o crescimento.
Ele cresce porque Deus dá o crescimento. A mesma coisa é aqui. Quando fala da semente, está falando da palavra que a gente chega e semeia na vida de alguém. Essa é a nossa parte. É o que nós fazemos. É semear a palavra de Deus na vida de alguém. Só que muitas das vezes a gente acha que leva anos e anos e anos a gente falando da palavra de Deus para as pessoas, para uma pessoa, às vezes em casa, e nada adianta. A gente não vê acontecer nada de diferente. Nada muda. Mas aí é que está o engano da gente, né? Porque quem faz a semente germinar nessa parábola aqui é o Senhor, é o Espírito Santo. Então a gente fala da palavra de Deus, mas quem faz germinar aqui dentro é Deus, não somos nós. Nós não temos esse poder. E aí a gente chega a uma conclusão aqui, que quando um vem, muitas das vezes a gente vê, eu já vi casos assim, né, que a pessoa ministra uma palavra no púlpito e várias pessoas se converteram, aceitaram Jesus, aí o pregador fala, eu preguei, tantas pessoas aceitaram Jesus, né? Como se fosse ele que tivesse feito aquela obra lá. Não é. A gente entende aqui que é o Senhor. É Jesus que vem falando aos nossos corações. A gente recebe a palavra do Senhor e ela vai trabalhando aqui dentro. E Deus vai fazendo a obra. Não é no nosso tempo. Aí é que fala, noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce. A gente não sabe o tempo que ela vai germinar, a gente não sabe o tempo que vai levar para ela crescer. A gente não sabe. A gente pode dormir, acordar, não ver resultado nenhum, mas ela está lá. Deus está dando crescimento dentro dela, está enraizando. E aí a gente vai entender o que Jesus vem falando, né, nessa parábola. A gente muitas das vezes acha que está falando e nada está adiantando, mas Ele está trabalhando no coração. E é dessa forma que acontece. Muitas das vezes a gente pode estar falando da palavra de Deus para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos parentes, para um amigo, e não está vendo resultado nenhum, nada, transformação nenhuma, mas é aos nossos olhos. Porque no tempo do Senhor, é Ele que determina aqui. A gente não sabe nem o momento, nem o dia. Pode levar noite, pode levar dia, a gente pode dormir, acordar, nada acontecendo, mas Ele está trabalhando. E Ele está trabalhando. É do jeito dele, não é do nosso jeito. E a terra por si só própria produz o grão, como fala. A gente lançou a semente e Deus vai dando o crescimento. Essa parábola me chamou muita atenção, porque eu nunca tinha parado para ler e entender realmente o que queria dizer. Às vezes eu lia e relacionava ela na primeira, a do semeador, que a semente é jogada, é lançada, né, à beira do caminho, como diz aqui, né, lançada à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Quer dizer, ela foi lançada na beira, a pessoa não firmou, ficou ali só no fico, e vem as aves e comem a semente. Quer dizer, vem o mundo e draga de volta, né? A pessoa não fica firme. Nessa primeira fala sobre isso, mas nessa daqui eu achei muito interessante, porque fala exatamente do crescimento que o Senhor dá no nosso coração. Essa parábola, ela vem falando muito do poder de Deus. Nós não sabemos explicar o processo que ocorre, né? Como é que Deus fala no nosso coração, como é que Deus vai trabalhando. E na vida de cada um de nós é muito diferente. Deus não trabalha de forma igual na vida da gente. Deus não trabalha. Cada um é de um jeito diferente. Tem um que às vezes é mais duro o coração,
Tem um outro que o coração é mais mole, né? Então é fácil, né, de Deus falar, né, Deus mover, mas tem outros que precisam de muita mudança no coração. O coração é mais duro, mas Deus sabe e entende cada um de nós. É tanto que Ele não nos criou igual, nós somos diferentes, ninguém é igual um do outro, nem fisicamente, nem o interior da gente, não é, nós não somos iguais de ninguém, nem o irmão gêmeo não é igual um do outro. Sempre é um mais calmo, o outro mais agitado, um é mais nervoso, o outro é mais... Ninguém é igual. E eu achei muito interessante por causa disso. Porque até mesmo o agricultor que semeia a semente no solo, ele não sabe. Ele só sabe que ela germina, que ela cresce, que amadurece e chega a época dele colher. Ele sabe só isso. Só isso. E aí eu vi um outro texto que fala que, como eu disse, que muitas das vezes as pessoas acham, a pessoa que está levando a palavra acha que foi através dele, né, que Deus transformou a vida daquela pessoa. Aí Deus me levou a um texto que fala em 1 Coríntios, quando Paulo fala a respeito disso. Ele fala a respeito dele e Apolo. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus quem dá o crescimento. Então ele quer dizer exatamente isso. Só imaginem, apóstolo Paulo fala isso. Paulo, a importância que ele teve, né? O que dirá nós? Se achar que é a gente que faz acontecer, que é a gente que faz com que a pessoa aceite Jesus, que a pessoa veio, que eu preguei, um monte de gente se converteu, aceitou Jesus, foi uma bênção. Quem somos nós, né? Se Paulo fala isso, que dirá eu? Que dirá eu? E aí eu fui entender realmente o conceito que fala aqui. Porque, como a gente cantou no início aqui, né? A glória é totalmente dele. A ele a glória é somente dele. Então eu não tenho poder nenhum para mudar alguém. Eu não tenho. Nós não temos. Quem muda, quem transforma é o Senhor. É a palavra dele. É a semente aqui. Um dia nós fomos evangelizados, né? Nós ouvimos a palavra do Senhor. Só que Deus que foi trabalhando aqui dentro. Ele que foi nos convencendo. Ele que foi falando conosco a cada detalhezinho, né? Que a gente muitas das vezes fazia uma coisa assim, ai, está errado. É o Espírito Santo aqui, né? Incomodando. Está errado. Conserta desse lado. Anda assim. É o Espírito Santo falando conosco, não é o outro, não é a pessoa falando. E esse, a gente entende realmente que tudo aqui, a transformação, é responsabilidade do Senhor, não é nossa. Muitas das vezes a gente acha que está falando para a pessoa e nada está mudando, né? Só que quando a gente entende que a mudança vem através do Senhor, a gente tira essa responsabilidade de cima de nós. Não somos nós que levamos alguém para o céu. Não é através das nossas palavras que alguém é transformado, não é. É Deus que transforma. E a palavra de Deus, ela vem como um manual para a nossa vida. Tudo que a gente vai fazer, a gente vai achar respostas aqui. Para tudo na nossa vida. A nossa oração, ela serve sim como um combustível para encher nossas vasilhas. Para a gente estar firme, para a gente estar caminhando, para a gente estar seguindo. Porque se a gente não ora, a gente vai se esvaziando. Se a gente não busca do Senhor, a gente vai se esvaziando. A nossa fé vai murchando, diminuindo. E aí quando a gente passa por um problema na vida, aí é que vem com tudo, né? Querendo nos derrubar. Porque
nosso maior sabotador, eu costumo pensar que é a nossa própria mente. Porque quando a gente começa a passar por um problema, nossa mente já começa. E não tem jeito, não tem jeito. Mas para Deus nada é impossível. A gente jamais deve colocar os nossos problemas à frente das transformações que o Senhor pode fazer na nossa vida, na vida do nosso familiar. A gente jamais pode pensar isso. A gente jamais pode pensar que não há jeito para a pessoa. Assim, para o Senhor tem. Para o Senhor tem. Como fala aqui, a nossa obrigação é semear. Falar da palavra. Falou, ora depois. Porque o resto quem faz é o Senhor, não somos nós. Não adianta a gente achar que é a gente que vai conseguir a transformação. Não é. Não é. É Ele. Na hora e no tempo dEle. Porque quando fala, a terra por si própria produz o grão. Primeiro vem o talo, a espiga, o grão cheio na espiga. É o nosso ciclo. É a nossa transformação aqui. A gente recebe a palavra, a gente começa a buscar o Senhor, começa a conhecer mais e mais, e chega aquele ponto que você está firme com Ele. Chega aquele momento que nada te desvia do caminho do Senhor. Não é palavra que venham falar, palavras que você não gosta, não é um que vem te aborrecer, não é um que te traz problema. Nada foge. Que aí a gente começa a entender que tudo está no controle dEle. Ele que manda. E eu sempre falo isso. Todos os dias de manhã, Senhor, toma minha vida nas suas mãos. Toma meu dia. O Senhor está à frente de tudo. Tudo. O Senhor está à frente. Não importa se meu dia vai ser maravilhoso ou se meu dia vai ser ruim, cheio de problemas para resolver. Não importa. Mas o Senhor vai estar à frente. Eu sei que o Senhor vai estar comigo me ajudando. Porque é isso que Ele faz. Ele vem nos transformando, Ele vem nos modificando para isso. Para isso. Sempre fale do amor de Deus. Sempre. Às vezes por um gesto apenas. Tem pessoas que só precisam de um abraço. Não precisa nem de palavras, só um abraço. No mundo que nós vivemos hoje, o mundo está tão carente, que um simples abraço transforma uma vida. Muitas das vezes, uma pessoa que você vê na rua, não teve um amor de ninguém. Não teve amor de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó, não teve amor de ninguém. E muitas das vezes a pessoa não sabe expressar o amor pelo outro. Mas a gente que tem um pouco de amor, e o amor de Deus aqui dentro, a gente pode sim chegar a dar uma palavra para uma pessoa assim. Porque muitas das vezes você está precisando de uma simples palavra. É uma coisa que eu sempre falo aqui. O nosso bom dia não nos custa nada, é de graça. Então muitas das vezes tem pessoas que a gente passa na rua que não ouve nunca um bom dia. Nunca ouve. E quando você dá um bom dia, fala com uma pessoa, aquilo ali para... Imagina, uma pessoa que nunca escuta isso, quando recebe um bom dia. Algo dentro muda. Muda. É a pessoa se sentir amada. E nós precisamos, na nossa vida, nós precisamos mostrar esse amor que Deus nos deu e nos constrange. Essa semente aqui que um dia foi plantada em nós, tem muita gente precisando receber uma semente na vida. Tem muita gente que está vivendo uma vida totalmente fora dos caminhos do Senhor. Totalmente. Uma vida perdida. Não sabendo o seu dia do amanhã.
E nessa vida que nós estamos vivendo hoje em dia, nessa geração que a gente está passando, a gente sabe que é uma geração que falta muito amor mesmo. É amor de filho, é amor muitas das vezes dos pais. Porque eu não costumo ficar nem vendo vídeos, nem assistindo noticiários. Lá em casa a gente não assiste. Até mesmo para evitar de estar vendo essas coisas. Porque a gente vê cada coisa que machuca, dói de ver. A falta de amor que está havendo no nosso mundo de hoje. Então não deixe de falar do amor de Deus. Não deixe de falar da palavra do Senhor. Porque nós viemos aqui na terra foi para isso. Essa é a nossa finalidade aqui, é falar do amor dele, é falar da palavra dele. Nós somos semeadores da palavra de Deus. Nós somos semeadores. Esse é o nosso dever aqui, semear a palavra do Senhor. Como diz aqui, o crescimento ele dá, mas faça a sua parte. Faça a sua parte. Não importa se a pessoa muitas das vezes vai te destratar, não vai querer ouvir. Não importa, mas fale. Fale. Porque algo vai ficar dentro do coração da pessoa. Alguma coisa vai ficar lá. Então nós precisamos sim falar do amor. E quando eu li essa palavra, ela falou muito ao meu coração sobre isso. E principalmente quando falou a respeito de que nós não somos responsáveis em uma semente germinar. Nós não somos. E quando eu li a respeito de Paulo falando, ele deixa claramente sobre isso. Ele deixa claro que quem começa a boa obra é ele que termina. É ele que completa a obra. É ele, não somos nós. Então nós temos que ter essa garantia na nossa vida. Falar do amor de Deus sempre. Porque tem muita gente sedente da palavra de Deus. Tem muita gente. Muita mesmo. Muita gente perdida nesse mundo. Então fale a tempo e fora de tempo. Leve a palavra aonde quer que você chegue. Seja na rua, no seu trabalho, aonde quer que você chegue. Leve a palavra dele. Em casa. Muitas das vezes com atitude pequena. Pequena pode ser. Uma atitude que seus filhos observam é ver você orando. É algo que marca para uma criança. Marca para um filho. É quando ele vê os pais orando. Isso marca, fica marcado. Porque na minha vida ficou marcado. Na minha vida marcou. A minha mãe era católica. Mas o tempo que ela ficou morando conosco, a gente via todos os dias a minha mãe antes de dormir 1 hora lá. E às vezes eu escutava ela pedindo pelos filhos, pedindo por todos. Por cada um ela falava. Então isso fica marcado na nossa vida. Isso marca. O tempo que você vê os pais orando pelos seus filhos, pela sua família. E nós fazemos essa parte. A gente tem que orar todos os dias pelos nossos filhos, pela nossa família, por aqueles que estão perdidos lá fora, que precisa conhecer Jesus, que só escuta falar, mas não teve um encontro com Ele, que tem aquele coração duro que muitas das vezes a gente acha que jamais vai aceitar, mas a gente fala, e Deus vai cuidando, Deus vai cuidando de cada um. A gente tem que se preocupar muito com o nosso dia de amanhã. E é o que nós fazemos, né? Nos preocupar, né? Com o dia da colheita. Porque nós não sabemos o dia, nem a hora, nem o momento. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Fale do amor de Deus. Fale do amor de Deus sem cansar, sem cessar.
Você não precisa conhecer a Bíblia de um canto a outro, todos os versículos, não. Se você chegar para uma pessoa e falar, Jesus te ama, Jesus te ama, dá um abraço, você já falou do amor dele. Você já falou. Porque o que nós aprendemos é o quê? Que Jesus é amor. E nós precisamos passar isso. Nós precisamos passar para aquele que não sabe, que não entende, que muitas das vezes acha que Jesus é só um fogo consumidor, que ele vem somente para acabar com a gente, né? Tem gente que acha que é assim, se desviou do caminho, ai, não vou voltar não, porque Jesus vai me castigar, que ele vem com castigo sobre minha vida. Não é. Jesus não é assim, ele sempre nos espera de braços abertos. Ele sempre nos espera. Jesus, ele sempre está de braços abertos para nos abraçar, nos trazer de volta, como aquele filho pródigo. Se arrepende e volta. Jesus não vai lá buscar a gente à força, não. Ele não vai. A gente se arrepende e volta. E é assim que Deus vai trabalhando na nossa vida. A cada dia. É assim que Ele trabalha na vida daqueles que a gente chega e fala do amor dEle. A gente pode muitas das vezes achar que leva 10, 20, você não viu transformação nenhuma naquela palavra que você deu. Mas Jesus vai trabalhando. O Espírito Santo vai falando. E vai chegar um determinado momento que vai haver transformação na vida. E hoje foi algo assim que Deus falou muito ao meu coração. Foi nessa parte que fala de noite e dia. Eu estando dormindo ou acordado, Ele está trabalhando. Então muitas das vezes a gente acha que Deus não está trabalhando, mas Ele está. Aqui fala, noite e dia. Não importa se eu estou dormindo ou acordado, Ele está trabalhando. Ele está fazendo a obra. Que a gente, a cada dia, saiba chegar, falar do amor dEle. Que a gente a cada dia aprenda a semear mais e mais do amor de Deus, da palavra dEle. Para aquele necessitado também ser abraçado pelo amor de Deus. Ser confortado. E é isso que Deus fala e que Deus ensina. Que a gente saiba, sim, semear a palavra dEle a cada dia. Que sejamos verdadeiros semeadores da sua palavra. Não importa se eu vou ver ou não a transformação. Mas Ele vai estar cuidando em todo o tempo. Essa foi a palavra que o Senhor trouxe essa noite para eu estar compartilhando com vocês. E a gente entender que tudo está no controle dEle, que a soberania é total dEle, não nossa. Que a gente não muda nem transforma ninguém. Nós não temos esse poder, o poder é dEle. Então a gente não vai mudar nem conseguir transformar ninguém. Que o Senhor essa noite fale aos nossos corações e que realmente a gente saiba que o nosso dever é estar semeando, né, a palavra do Senhor a cada dia. Estar orando uns pelos outros, ajudando em oração. Amém? Que Deus abençoe a todos essa noite. Amém, Jesus. Glória a Deus.